Olá, começa agora mais um episódio do podcast Gotas de Esperança. Espero que você aproveite nosso conteúdo, que sempre traz informações sobre a cannabis e sua diversidade como planta, contexto social, ambiental e cultural, e além, é claro, dos seus potenciais terapêuticos. Eu sou Cristina Segato, jornalista e apresentadora deste programa, e dou as boas-vindas a você que acompanha este episódio inédito do Gotas de Esperança. Nossa proposta é contribuir com a educação canábica dos nossos associados, profissionais de saúde e público em geral, com conteúdo qualificado sobre o universo da nossa plantinha querida. Em cada episódio teremos aqui cientistas, pacientes, advogados, médicos, artistas, com abordagem simples e objetiva, atualizando você sobre saúde, bem-estar, meio ambiente, legislação e outros temas. O podcast Gotas de Esperança é uma produção da Associação Abrace, e você pode acessar esse e outros episódios pelo canal oficial da Abrace no YouTube. No Spotify, procure por Gotas de Esperança no aplicativo, ou se preferir no site da Abrace, anota aí. Abrace Esperanca, tudo junto, sem cedilha.org.br. abraceesperanca.org.br. A Abrace Esperança é uma associação de pacientes localizada em João Pessoa, na Paraíba, autorizada desde 2017 pela Justiça Brasileira a cultivar e fornecer derivados da planta cannabis aos seus associados em forma de óleo e spray. Para mais informações de como se associar e ter acesso ao óleo Esperança produzido pela nossa associação, acesse o site da Abrace. E hoje nós temos aqui como convidada a Cláudia Fegadoli, farmacêutica pós-doutorada em saúde coletiva, com estágio pós-doutoral na Universidade do Oriente de Santiago de Cuba, no tema uso de benzodiazepínicos. É docente na Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp, onde coordena o programa de mestrado profissional em saúde da família, e o Farmacom, Observatório do Uso de Medicamentos, Maconha e Outras Drogas. Atualmente, ela participa da coordenação do projeto Usos Tradicionais, Agricultura Familiar e Associativismo Canábico, recuperando relações ancestrais e promovendo um cuidado democrático e sustentável em saúde, desenvolvida em parceria entre o campus da Baixada Santista e Diadema, a aldeia Tabaçu Recoipi e o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra. Olá, Cláudia, tudo bem? Seja muito bem-vinda aqui. Tudo bem com você? Muito obrigada pela participação. Oi, bom dia. Eu que agradeço o convite, né? Muito feliz de estar aqui, batendo esse papo com vocês. Maravilha. Professora Cláudia, e o Farmacom? Vamos começar por ele. O que é o Farmacom? Qual é o objetivo? Como é que ele foi criado? Conta um pouco da história desse observatório tão importante que faz dialoga, né, com a universidade e a sociedade civil. Bom, vamos lá, então. Eu estou aqui, vou falar um pouquinho do Farmacom. O Farmacom é o observatório, a gente chama de observatório, né? Porque é justamente um espaço não só para observar, mas também para produzir debate público, né? Então, o nome dele inteiro é Observatório do Uso de Medicamentos, Maconha e Outras Drogas. Então, esse é um espaço que é construído por muitas pessoas, né? Docentes, estudantes, trabalhadores do SUS, usuários, movimentos associativos, pessoas que vão se articulando para produzir debate público, produzir análises, produzir reflexões a respeito do uso de medicamentos, maconha e outras drogas na sociedade brasileira, né? Então, a gente trabalha desde fazendo levantamentos, estudos, participando de eventos, como esse, por exemplo, né, como essa entrevista, mas também produzindo, né, realmente o debate público em diversos espaços, espaços de gestão do SUS, espaço dos usuários, espaços de difusão científica. E o Farmacom, ele foi até rebatizado, né, mais recentemente, mas ele nasce como Observatório do Uso de Medicamentos e Outras Drogas. Ele nasce a partir de 2018, como um espaço justamente de debate, mas que a Universidade Federal de São Paulo
começou a produzir uma política de observatórios. Então, o observatório ele vem junto com essa política. Já existia, claro, né, um movimento meu, da professora Luciana Surjus, que coordena junto comigo, e mais a professora Helena Rodrigues, que se chega depois, mas a gente já tinha esse movimento de ter observatórios no campo que nós desenvolvíamos. Então, eu muito no campo do uso de medicamentos e a professora Luciana Surjus, que é da Baixada Santista, muito no campo das outras drogas, né? E aí também já trabalhando com a questão da maconha, da redução de danos e tal. E aí a gente começa com a política da Unifesp, que foi, num momento, imagina, 2018, o momento político que nós estávamos, que a gente começa a perceber um avanço, né, de ideias retrógradas, um avanço da disseminação de fake news. Então, a universidade percebe isso na sociedade e começa a fomentar que os docentes, que os estudantes, os técnicos comecem a produzir espaços justamente de informar a população, comunicar, né, fazer uma contraposição e principalmente observar, fazer monitoramento de políticas públicas que poderiam estar em avanço, mas que começaram a entrar numa questão de retrocesso. Então, o uso de drogas, o uso de medicamentos, né? Então, também outros temas como violência urbana, violência de Estado. Então, vários temas a universidade começou a fomentar e nós, eu e a professora Luciana, a gente se une nesse momento para construir, então, começar a construir porque não foi uma construção só de nós duas, é claro, né? E é uma construção contínua. A gente começa a construir esse espaço de debate, de levantar dados, de informar, de comunicar, de participar ativamente e produzir o debate público a respeito desses temas. Mais recentemente, o tema da maconha, ele acaba ficando muito grande dentro do observatório, né? Pelo próprio aumento do avanço do conhecimento, pelo movimento das associações, dos pacientes, dos usuários e no SUS. Isso chega no SUS. E aí a gente começa a ter o tema da maconha muito forte no observatório. E aí a gente se une, né? A professora Eliana Rodrigues, que também tem uma trajetória na maconha, e aí a gente rebatiza o observatório, né? Então, hoje ele está uma atividade em articulação, em parceria com o Canabinal, da professora Eliana também, e o curso, né, do Padre Ticão, né, da Move Ricam, e a gente hoje fazendo, então rebatizou como Observatório do Uso de Medicamentos, Maconha e Outras Drogas. Então, é nesse contexto que o observatório nasce, e de lá para cá é isso que nós temos feito, articulando parceiros, participando dos espaços públicos, produzindo pesquisa, produzindo extensão, produzindo formação para trabalhadores, para a comunidade em geral. Então, o Observatório Farmacom é isso, né? O Farmacom é um espaço para agregar e contribuir com o debate público e monitoramento das políticas públicas nesse campo, né, do uso de medicamentos, maconha e outras drogas. Mas só para começar, aí você vai perguntando o que você acha que a gente... Sim. Só para fazer uma observação aqui, as professoras mencionadas aí pela Cláudia, tanto a Luciana Surjus quanto a professora Eliana Rodrigues, já passaram aqui pelo podcast Gotas de Esperança, cada uma falando sobre seu trabalho. E é um prazer te receber, então, aqui para a gente completar esse ciclo aí de falas de vocês, professoras da Unifesp, que estão bem focadas aí na questão da cannabis, né? Professora, o observatório ele propõe articular a universidade, o SUS e esses usuários de medicamentos. Como é que essa tríade se materializa na prática? Bom, na verdade, a gente, assim, estar aqui hoje é uma materialização disso, né? Então, assim, participar de vários espaços que a gente é convidado, é chamado, por exemplo, eu e a professora Luciana já tivemos no STJ, em ações judiciais, é, né, para dar o parecer da universidade, nas várias câmaras, né? De vereadores, né, nos convidam, a gente participa também, porque o Brasil inteiro está discutindo, né, regulamentação e uso da maconha. Então, a gente participa desses espaços de debate público. A gente faz, né, pesquisas, né, quarta-feira mesmo, vou até convidar, né, na próxima quarta-feira, dia 14, a gente vai estar promovendo um evento a respeito, né, esse projeto que você mencionou, dos usos tradicionais da maconha, resgatando o uso ancestral. A gente vai ter um evento, né, lá
delegacia da Receita Federal no município de Santos, né? Um evento de dia inteiro, né? Para a gente informar. Então, essa materialização, ela, ela acontece pela articulação primeiro, então não é um projeto da universidade, né? Só a gente vai assumindo a pauta do movimento social, né, do movimento dos usuários, do movimento dos gestores, formuladores de políticas. Então, a gente vai fazendo essa articulação. Então, o observatório ele não é um espaço da universidade fechado nela, ele é um espaço da universidade aberto à sociedade e que vai assimilando, né, as pautas, as necessidades e vai construindo junto com esses parceiros diversos tipos de ações. Então, ações de extensão, ações de formação, ações de pesquisa, como essa que eu mencionei. Outras, a gente está também numa negociação de autorização, né, para produzir pesquisa relacionada a plantio, produção de óleo, né, teste de viabilidade. Então, vai se materializando dessa forma, em diversas frentes, com diversos parceiros, e comunicando sempre com a sociedade, né, tentando nos aproximar e estar junto, na verdade, não é nem aproximar, mas é estar construindo junto com a sociedade esse debate, essa reflexão e esse avanço na relação das políticas públicas. Então, é assim que o observatório vai caminhando na prática. De onde? Maravilha, Cláudia. E a gente está. O nosso foco principal aqui no Gotas de Esperança é falar sobre o uso terapêutico da cannabis, né? O Farmacon tem debatido a questão do acesso à cannabis medicinal como uma questão pública. Quais são hoje os principais entraves enfrentados para quem busca esse tratamento? Nossa, são muitos, né? Porque a gente não tem uma regulamentação, então as pessoas foram conquistando, né? O movimento associativo é muito importante no Brasil, porque as pessoas foram conquistando, né, via habeas corpus, né, as decisões judiciais, então sempre com dispositivos para garantir que não vão ser presas, né, para poderem utilizar, então, e aí isso foi se constituindo esse movimento e vai fazendo uma pressão e vai gerando algumas autorizações, algumas exceções, mas também que não tem uma regulamentação ampla, então, assim, quem não está conseguindo produzir um acesso mais viável, como a partir do movimento associativo, vai estar consumindo hoje, né? Está tendo acesso ao uso da cannabis por algumas vias. Então, a via da importação é a principal via, né? Que é a via uma das vias mais caras, né? Ou pode comprar, as pessoas conseguem comprar em drogaria, mas com preços bastante elevados, ou estão judicializando o Sistema Único de Saúde, né? Então, assim, todas essas vias, essas três vias, em geral, são pessoas que têm uma condição de estar buscando um acesso à importação. Não é exatamente, não são exatamente todas as pessoas que conseguem acessar por esses meios que eu disse, ou pelo custo, ou pelos trâmites que são complexos. É, e aí tem as pessoas que estão organizadas em movimentos associativos, né? Ou que têm também um acesso a um habeas corpus para autocultivo, que também é um meio que não é todo mundo que consegue acessar. E aí, a maioria das pessoas fica realmente sem ter a possibilidade de acesso, porque ou o custo é elevado na drogaria, ou ela não tem os meios legais, administrativos, recursos para estar acessando vias por outras vias, né? Então, o acesso, as dificuldades hoje, elas vão desde acesso à informação, acesso a meios jurídicos, acesso a recursos econômicos, e é isso que a gente precisa debater e problematizar, porque assim, de grosso modo, quem tem recursos, hoje está acessando a medicina canábica, né? Algum tipo de recurso, ou seja, o recurso social, solidário, ou seja, o recurso econômico, educacional, jurídico, mas a grande parcela da população não chega nem à informação adequada a respeito disso. Então, é nisso que a gente tem que trabalhar, né? Desde a informação e também na democratização dos meios para que as pessoas que tenham direito, que queiram, possam acessar, não apenas aquelas que têm os recursos privilegiados na sociedade, né? Com certeza. E quando a gente fala de judicialização do SUS, a gente toca num ponto importante, porque se realmente aquela pessoa está precisando de fazer uso dos fitocannabinoides,
e ela não tem condições, ela entra na justiça e pede para o SUS fornecer para ela. Só que o SUS, obviamente, pela falta de regulamentação no Brasil, o SUS faz o quê? O SUS vai comprar de laboratórios, ou seja, vai importar. E isso causa assim um valor exorbitante que poderia ser muito bem minimizado esse valor se a gente tivesse uma produção local, né? Então, pensando aí em todo o estudo de vocês, em toda a percepção de vocês aí com o Farmacom, qual que seria a maneira mais exequível e menos custosa para o SUS, ou seja, para o governo brasileiro, para a população, porque o SUS é bancado pela gente, né, com os nossos impostos, poder liberar não, mas levar a cannabis medicinal para o SUS para essa gente, para todo mundo que precisa, né? A gente poderia pensar em farmácia viva, no cultivo é, legalizado no Brasil para esses fins. Como que vocês interpretam essa situação da cannabis no SUS? Pois é, esse é um tema, na verdade, eu ingresso na temática da canábica pela via pelo estudo da judicialização, porque eu, na minha trajetória profissional, eu entro na saúde coletiva por meio do uso, da reflexão, do estudo sobre o uso exacerbado, acrítico e irracional de medicamentos. Então, meu campo sempre foi assistência farmacêutica, depois eu fui entrando em outros temas, mas a- o tema da maconha especificamente, ele bate na porta do SUS e bate na porta da assistência farmacêutica, e é desse modo que eu acabo tendo, né, pelo minha inserção no campo da assistência farmacêutica, é um tema, passa a ser um tema necessário, né? A gente, por exemplo, tem municípios parceiros, a gente faz levantamentos, monitoramentos da judicialização, a gente tem municípios que um paciente custa 15 mil reais por mês. Um. Então, assim, isso e a gente vem observando um crescente nessa judicialização. Todos os municípios estão, tanto que o próprio Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo, inclusive, tem nos chamado para debater, junto com os gestores, né, soluções, caminhos para pensar o que é sustentável, né? Como que a gente vai conseguir, num uso que está crescente, judicializando, para a gente não, né, lidar com esse orçamento que ele é limitado, né? E aí também quais são as formas, né, mais sustentáveis para a gente pensar a inclusão dessa tecnologia no SUS, porque não deixa de ser uma tecnologia. E aí, o que a gente vai vendo? Muitos municípios fazendo leis, fazendo, né, regulamentações locais para fornecer, assim como o Estado de São Paulo, o governo do Estado também, fornecer medicamentos, né, produtos derivados da maconha, para algumas situações. E aí, qual é o jeito que esses municípios, o Estado está fazendo? Está comprando das empresas que cobram esses preços que a gente conhece. É difícil se a gente pensa que o uso está em expansão, o conhecimento aumentando, quanto que isso vai custar? Então, as projeções mostram que o custo é elevado e não precisa custar tudo isso, né? Então, as próprias associações têm feito estudos. Eu estive recentemente no evento na Unesp em Araraquara, e estava lá o pessoal da Flor da Vida, que é uma das parceiras, e mostrando quanto custa, né? Quanto pode ser barato. Então, até a Flor da Vida, movimento associativo, tem feito parcerias com alguns municípios que estão vendo nesse caminho, né, de plantio, do cultivo e da produção de óleo com preços, que os preços, na verdade, é muito simples a produção do óleo a partir da maconha. Desde que você tenha autorização judicial, o processo tecnológico, ele é muito simples, não é um processo caro. E aí, então, por exemplo, em Ribeirão Pires, é um município que recentemente instituiu a clínica, né, uma clínica de cannabis, que vai, junto com uma parceria com essa Associação Flor da Vida, né, que faz o plantio, que faz o cultivo, e a produção dos óleos, das formas, vai estar fornecendo os medicamentos a custo, sem custo, né, no contexto do SUS. Então, esse é um modelo que a gente considera bastante viável. A Unifesp, nós estamos com um pedido de autorização para cultivo, para produção, para estudo de viabilidade desse modelo, só que a gente não tem conseguido autorização por enquanto. Então, a gente está esperando, né, que a regulamentação avance, e nossa procuradoria atuando conosco para que a gente consiga avançar
nos estudos de viabilidade. A gente tem pouco, a gente não tem estudos mostrando o custo, o impacto, os efeitos, e é isso que a gente precisa avançar, porque esse proibicionismo, ele não só impede, né? Então vira um ciclo vicioso, não só impede que as pessoas tenham acesso, mas impedem também o avanço do conhecimento. Como que a gente consegue criar as evidências, que alguns dizem que não tem, né? E às vezes faltam mesmo, se a gente não pode estudar, não tem autorização para pesquisa. É um absurdo no Brasil a gente não ter autorização para fazer estudos, né, de uma maneira mais usual, né, com a cannabis e a sua viabilidade, principalmente para o Sistema Único de Saúde. Então, a gente acha que o cultivo associativo é um modelo, sim, viável para a gente pensar o uso da maconha a preço sustentável no SUS. Maravilha. Professora, isso é muito importante, porque a gente fala de movimento associativo e hoje nós temos aí, segundo a Kaya Mind, que é uma empresa de estudo de inteligência de mercado, mais de 250 associações ativas com CNPJ atuando no Brasil, né? E a gente está falando de um modelo aqui, para quem não sabe, é um modelo único no mundo, que é o modelo associativo de associações de pacientes de cannabis no Brasil, como o caso da Abrace, da Flor da Vida e de tantas outras associações, essas 250 aí no Brasil, é um modelo único no mundo, né? Que está dando conta de preencher essa lacuna, esse limbo jurídico, que é a falta da regulamentação do cultivo. Se a gente Uhum, tivesse uma regulamentação que liberasse, que pudesse regulamentar o cultivo da maconha no Brasil, a gente teria maconha no SUS a um preço muito mais acessível, que é o que a professora acabou de dizer. Mas a gente está caminhando, né, professora? A gente está aí vendo alguns avanços pequenos, mas acontecendo. E aí, pensando nisso tudo, minha pergunta para você é o seguinte: como é que você enxerga o papel da Anvisa e dos nossos deputados do Congresso nesse cenário de obstáculos? Pois a gente vive numa sociedade, né, que tem muita disputa, né, do ponto de vista ideológico, e que, na verdade, são falsos moralismos, né, que vão assumindo, que vão dominando, né, alguns caminhos que a gente vai assumindo no Brasil, né, um discurso falso. Então, isso impede que a gente tenha uma regulamentação mais clara, mais definitiva, que dê segurança jurídica, que permita, né, que a gente avance. Então, quem tem a função de regulamentar, né, de fazer uma lei, né, que funcione para o país, que autorize a pesquisa, que autorize o uso, que autorize o cultivo, é o Congresso Nacional, né, são a Câmara dos Deputados, senadores, eles deveriam fazer uma lei, né? Só que esse debate é um debate cheio de preconceito, cheio de mitos, né? Cheio de fake news, né? E também disputas econômicas, né? Porque você autorizar o cultivo das pessoas, né, para produzir um produto a um custo barato, né, que as pessoas mesmas possam produzir seus remédios, como muitas mães produzem para os seus filhos em casa, quem que vai lucrar com isso, né? Então tem interesses econômicos envolvidos nessa questão de a gente não ter uma regulamentação que assuma, né? A Anvisa, ela tem um papel que é complementar à legislação maior do país. Então, a gente tem uma hierarquia, né, de regulamentação no país, né? A Constituição é a nossa legislação mãe, aí as leis, né, ordinárias que o Congresso Nacional faz, e a Anvisa, ela tem que regulamentar e criar normas, né, regulamentos, porque geralmente o dispositivo que a Anvisa cria são as resoluções, as RDCs, né, e essas resoluções, elas vão no sentido de, por exemplo, o Congresso Nacional autorizaria o cultivo, e a Anvisa regulamentaria como que se cultiva, as normas para esse cultivo. Então, como não tem a lei, a Anvisa ela acaba ficando amarrada também nesse sentido de dizer como, né? Então, agora, tem uma consulta pública, né, para legislação que é de 2019, se não me engano, a última RDC, que é muito restritiva, e parece que vai ter uma ampliação. Mas, enquanto a gente não tem uma lei realmente, qualquer regulamentação que a Anvisa faça, ela acaba ficando fragilizada, porque uma RDC da Anvisa nunca pode ser contrária a uma lei. Então, enquanto a gente não tiver a lei, né, que nos dê
A segurança jurídica total, qualquer regulamentação que a Anvisa faça, ela fica fragilizada, ela pode, é fácil derrubar uma RDC, é diferente de você derrubar uma lei. Então, o que a gente tem que continuar fazendo é isso, é debatendo, é pressionando os deputados, é levando para o debate público, levando para o Congresso Nacional, que a gente precisa estar regulamentando de uma maneira mais definitiva essa questão, que já é um conhecimento que já avançou. Ninguém questiona mais a existência do sistema endocannabinoide, seus efeitos. É claro que tem modelos de evidência que ainda não foram produzidos, talvez não em quantidade suficiente, porque talvez seja mais difícil a gente produzir evidência com uma planta medicinal do que com um princípio ativo isolado, por exemplo. Então, os modelos de evidência que se aplicam a medicamentos de fármacos isolados não são exatamente adequados para uma planta medicinal. Então, a gente precisa realmente avançar, mas para isso precisa também ter autorização para estudar. E aí a gente precisa dessa regulamentação, principalmente do Congresso Nacional, que precisaria estar se movendo nesse sentido, né? Agora, pensando um pouco na medicalização e do uso abusivo de psicofármacos que muitas vezes a gente encontra aí nas notícias, né? A gente viu que o uso de antidepressivos, ansiolíticos no Brasil segue crescendo, especialmente após a pandemia, né? O que que isso revela sobre a forma como a gente está lidando com o sofrimento mental? Olha, essa pergunta, na verdade, eu acho que isso revela, realmente o uso está aumentando. A gente acompanha, a gente faz, o observatório faz esse monitoramento em muitos municípios, né? Então, e também nos dados nacionais, realmente tem uma elevação de medicamentos para dormir, para ansiedade, para depressão. Isso revela mais do que como a gente está lidando com o sofrimento mental. Acho que isso revela mais como a gente está vivendo, né? Como que nós estamos vivendo, né, no Brasil, no mundo, né? Então, a sociedade que cada vez nos cobra mais, né? Você tem que estar bem. E se você, como que você fica bem numa sociedade tão desigual, com tantas dificuldades? E aí, se você não está bem, você vai ter que entrar na normalidade, né? Então, você vai ter que de alguma maneira, normalizar. E a forma mais rápida ou mais possível, mais viável de você se normalizar, de você se enquadrar, de você permanecer produtivo, é você ser medicado. Então, isso revela, sim, sobre como acho que a gente não para, né, para refletir sobre por que que eu estou adoecendo, por que que eu estou, né? Então, a gente não tem nem essa possibilidade, Nem nem esse tempo, tempo, nem esse tempo, e como a gente não tem tempo, e como a gente não tem outros recursos, o medicamento é um recurso que está ali, né? E aí as pessoas, o que não significa que as pessoas estão vivendo melhor porque estão se medicando, né? A gente sabe que metade das pessoas que faz uso de antidepressivo é psicoterapia, que é mais ou menos metade das pessoas, que é o padrão ouro para o tratamento da depressão, não tem a remissão da depressão, permanece, pelo menos não total, ela permanece com sintomas depressivos, ela permanece em sofrimento, com algum nível de sofrimento. Então, assim, não é questão do medicamento. E também não acho que a maconha, a cannabis, que seja, ela tem que ser um substitutivo, né? Simplesmente. Claro que ela é muito mais segura que um benzodiazepínico, por exemplo, se ela for utilizada de maneira mais adequada, um uso a longo prazo. Mas a questão é como a gente lida com a vida e o sofrimento dentro disso, né? Porque não é tirar uma substância e colocar a outra. O que está provocando esse adoecimento, né? Por que estamos adoecendo? Por que estamos nos deprimindo, ansiosos, não dormindo? Então, é essa reflexão que a gente deveria estar buscando, né? E os processos em saúde mental transformando esses modos de viver, porque é o modo de viver que gera o sofrimento, que gera a depressão. Claro que tem algumas situações que são mais relacionadas a hormônios, a neurotransmissores, mas em geral, o transtorno mental comum, que é o mais prevalente na população, ele está muito associado com as coisas que acontecem no nosso cotidiano, com as nossas relações, com os nossos afetos, com as nossas relações de trabalho, com as nossas vulnerabilidades, né? E aí é isso que precisaria ser abordado, né? E não achando que você tomar um medicamento você vai resolver aquele problema, seja um, seja outro. E
Professora, o quanto que o campo da saúde coletiva tem sido espaço de resistência frente a essa lógica, da mercantilização do cuidado? Não, total, é nesse campo que tem se dado a resistência, é na saúde coletiva, porque a saúde coletiva, ela vai discutir justamente os modos de produção de vida, ela não vai discutir só o sofrimento mental, destacando, né, separando, achando que ele é isolado da produção da vida. O sofrimento mental, ele está na vida, né, todo mundo, a gente que trabalha com atenção básica, atenção primária em saúde, a gente fala, todo trabalhador da atenção básica é um trabalhador da saúde mental, porque o sofrimento mental, ele está na vida cotidiana. Então, a saúde coletiva, ela faz essa discussão e ela faz essa forma de produzir arranjos, né? Está sempre pesquisando e tentando produzir arranjos que desloquem não só o sofrimento mental, mas que produzam uma vida de maior bem-estar, maior qualidade. Então, é na saúde coletiva. O que acontece é que outros campos do saber também precisam estar assimilando, né, esse olhar, né? Então, a psiquiatria, ela vem também se renovando em algumas instituições, mas não em todas. Então, assim, a formação médica, a formação farmacêutica, a formação dos trabalhadores em saúde, ela tem que estar discutindo a produção da vida como a resultante da saúde mental, né? E não só discutindo a farmacologia para cuidar da saúde mental. Então, é na saúde coletiva é a saúde coletiva que pauta muito essa discussão e que a gente precisa estar atravessando, né, algumas barreiras, entrando em outros, integrando, né, conhecimento com outras áreas, principalmente na psiquiatria, na psicologia, né, a coisa da neuropsicologia é muito complicado. Hoje todo mundo, né, tem um diagnóstico ou de TDAH ou de autismo, né? Então, assim, como que a gente sai desse lugar de que medicalizar não é só dar medicamento, mas é você também enquadrar, né, você dar diagnósticos para situações que não necessariamente precisariam ter um diagnóstico, que é um sofrimento que está ali, mas que você tem que trabalhar de uma maneira mais abrangente, não só fragmentando, enquadrei num diagnóstico, agora eu vou tratar, porque o diagnóstico, às vezes, ele serve muito para isso, né? Qual é o tratamento daquele diagnóstico? E quando você olha a vida de uma forma mais abrangente, você vai entendendo quais são as dificuldades, são as origens, quais são os sofrimentos, e tentando trabalhar abordagens mais complexas, e não focadas apenas num tratamento, às vezes, farmacológico, ou numa terapia não farmacológica, mas que ainda é restritiva e que não considere, né, toda a inserção, toda a trajetória, o modo de viver daquela pessoa, daquela família, daquela comunidade. Excelente. Professora, além do Farmacom, o Observatório de Uso de Medicamentos, Maconha e Outras Drogas, você coordena um outro projeto que é o Usos Tradicionais, Agricultura Familiar e Associativismo Canábico, recuperando relações ancestrais e promovendo um cuidado democrático e sustentável em saúde. Como é que funciona esse projeto? Quais são as expectativas dele, o que vocês estão, promovendo com esse projeto? Bom, esse projeto, na verdade, ele é coordenado pela professora Luciana Surjus, eu estou na equipe, né, de coordenação desse projeto. É um projeto que a gente está, na verdade, na finalização dessa primeira etapa dele, que foi trabalhar trocas de conhecimentos, né, entre a universidade, a gente começa daí. Então, a gente trabalhou com muitas vivências entre grupos dos movimentos dos trabalhadores sem terra, que tem histórias incríveis também a respeito do uso não conhecido, não divulgado a respeito da maconha, usos históricos. A gente tem também o pessoal da aldeia, né, que também traz essa ligação com a planta, esse uso ancestral. A gente tem a associação que a gente teve a vivência, foi a Associação Maria Flor dessa vez. Então, a gente trabalha com compartilhamento de experiências, histórias, pontos de vista a respeito, resgatando as histórias desse uso ancestral da planta. Teve uma história que nos marcou muito, a gente deve estar produzindo alguns produtos audiovisuais, né, a respeito desse projeto, que tem muita finalidade de
desconstruir os mitos, os preconceitos, informar. Por exemplo, tem um senhor, um agricultor, que numa das nossas rodas, né, de vivência, ele traz uma história que ele teve com o pai dele, e que o pai dele era muito trabalhador, uma pessoa, um pai maravilhoso, um agricultor, e quando é, e ele fala assim, meu pai nunca bebeu, meu pai era trabalhador, né, amoroso, carinhoso, e foi perseguido, né, e foi, uma vez foram lá, e a polícia tal, e levou o pai, e ele foi acusado, né, por estar plantando a maconha, e ele nunca entendeu aquilo. Por que que levaram meu pai? Porque meu pai é ruim? Porque... E aí ele foi entendendo, a gente foi trabalhando a história da criminalização da maconha, como que isso foi acontecendo. E aí ele entendeu que o problema não era o pai dele, o problema era que a gente viveu uma repressão e vive ainda, né? Porque ainda não é legalizado, né, o uso da planta, então ele foi alvo de uma criminalização injusta. Na verdade, ele não era uma pessoa ruim. Ele, na época, então, ele reconstrói a história com o pai. Então, essa foi uma história que nos impactou muito no grupo, né? Então, como que a gente vai até resgatando histórias, né, que são relações familiares, por exemplo, e que foram baseadas na discriminação, no preconceito, e que hoje a gente precisa estar trazendo à tona. Então, também a questão do movimento dos trabalhadores, pensar formas de cultivar, o quanto que a gente pode trazer de conhecimento da agricultura familiar para um projeto que pense a produção da planta para o cuidado, né, de uma maneira mais acessível, como a gente está falando. Então, esse projeto ele trabalha muito isso, a questão da cultura das diferentes comunidades e como isso pode contribuir para um projeto de sociedade que tenha o cultivo da cannabis e a produção de medicamentos como uma possibilidade de acesso ao cuidado, não só para quem pode pagar, como a gente estava falando, mas uma maneira acessível com equidade a todos os tipos de população que queiram e precisem fazer uso dessa planta. Então, esse projeto tem muito esse sentido. E aí ele vai também trazendo os conhecimentos de cultivadores, de relação com a terra, com a natureza, para pensar, para criar o pavimento do que a gente pode produzir de cultivo e de produção de medicamento, de produtos à base da maconha no futuro. A gente está tentando pavimentar um futuro. Então, é nesse sentido que esse projeto vai se construindo para a gente criar essas articulações a partir desses conhecimentos, tanto da universidade, dos indígenas, dos agricultores, dos movimentos associativos, para que a gente possa construir justamente, contribuir, né? Porque não é só esse movimento sozinho, esse projeto sozinho, mas ele vai contribuindo para a gente construir esse lugar de ter o direito ao cultivo, com técnica, com conhecimento ancestral, sem preconceito, né? É nesse sentido que esse projeto vai caminhando. Maravilha, professora, sensacional. A gente está chegando aqui ao final da nossa gravação, queria te agradecer e pedir para você deixar sua mensagem, seu recado, se despedir para a gente encerrar. Não, eu acho que, primeiro, parabenizar, né? Acho que esse podcast é uma iniciativa, a gente precisa de muitas iniciativas como essa, né? Então, todo mundo, a universidade, a Farmacom, a gente trabalhando para disseminar informação, né? A gente tirar aquele mito. A gente conhece pessoas, por exemplo, que às vezes por motivo religioso, porque alguém disse, que não posso usar maconha, então, às vezes se beneficiaria desse tratamento e se nega, né, por mitos, né, por conhecimentos que não são verdadeiros. Então, a gente trabalhar para e buscar o conhecimento verdadeiro, científico, né, trabalhar para que os nossos legisladores, né, avancem, né, no direito a gente pesquisar e também a ter acesso à informação de qualidade. Então, eu acho que é isso, a gente está construindo, né, parcerias na sociedade para a gente ter uma sociedade mais justa. Então, que todos possam se engajar. E parabéns pela iniciativa desse podcast, que é importantíssimo para isso. A gente que agradece a sua participação aqui no Gotas de Esperança.
Termina aqui mais um episódio do Gotas de Esperança, podcast produzido pela Associação Abrace, trazendo entrevistas e debates sobre o cenário do uso da cannabis terapêutica no Brasil. Toda semana, um novo episódio no canal oficial da Abrace no YouTube e também no Spotify. E você pode acessar também no site da Abrace. Te espero na próxima semana. Um abraço, até lá!